Olá, meus queridos feras! Cá estamos nós para mais uma aula do curso de Biologia do professor Marcelo Bezerra, tá? Estamos indo para a nossa 16ª aula, tá ali ela. Olha o título da nossa aula hoje, gente. Vamos trabalhar com o quê? Com os protoctistas, vamos trabalhar com os fungos e com a evolução vegetal. Você está olhando aqui, está vendo muitos assuntos, né? Por isso que essa aula de hoje a gente vai dividir em dois momentos. Nessa primeira parte, nesse primeiro momento, eu vou trabalhar com vocês os protoctistas e os fungos. Vamos traçar paralelos entre esses seres vivos, suas curiosidades, suas formas de interferência no ambiente e relação entre si e com os demais seres vivos. No segundo momento, ainda na aula 16, a gente trabalha com a evolução dos seres vivos. Por isso que nossa aula 16 vai ser dividida em duas partes, certo assim? Então você nos acompanha nosso canal, aproveita agora, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí de notificação, acompanha a nossa aula e se valeu a pena, dá um like, porque você está estudando com quem tem tempo para você. Então você pega o seu caderno 1 na página 220 para a gente poder iniciar falando sobre os protoctistas. E a primeira pergunta que vem para você é a seguinte: professor, por que esse termo protoctista? Há uma curiosidade no reino, até então chamado, não é que esteja, gente, errado, é que está em desuso. O reino protista, que a gente estudou, muitos que estão aí conhecem como reino protista, eu também estudei como reino protista, ele sofreu algumas modificações a partir dos seus representantes, tá, gente? Então, em princípio, eu explicaria para vocês que é um reino onde ele não tem características evolutivas incomuns. É o que a gente chama, no curso da evolução, como um trajeto monofilético. O que é isso? Esse curso monofilético, ou esse padrão de comparação evolutiva do tipo monofilético entre os seres, nós sempre encontramos um ancestral em comum. No reino protista, até então, a gente não consegue encontrar na linha do tempo esse ancestral comum. Por isso que muitos pesquisadores chamam, e cientistas também, chamam o reino protista de quarto de despejo, onde na hora que você não tem uma identidade nesse parâmetro de classificação, quando você vai para uma linha evolutiva parafilética, você acaba colocando ele dentro do reino protista. Essa modificação aconteceu na década de 1990, onde as macroalgas, que a gente vai conhecer aqui nesse capítulo, essas macroalgas eram até então classificadas dentro do reino plantae, lá junto com os vegetais. Mas existe uma característica nas macroalgas que não é comum às plantas, que é a questão da diferenciação celular, da formação dos tecidos, que acontece com os vegetais e não acontece com essas macroalgas. Por isso que elas foram remanejadas para onde? Para aqui, ó, o quartinho do despejo, que é o reino protista, que passou a ser chamado de reino protoctista. Vamos conhecer as curiosidades? Você vê a partir dos representantes, né, gente? Você já tem representantes ali como algas, protozoários, quer dizer, uma fisiologia bem distinta entre esses seres. É nesse ponto de curiosidade evolutiva que eu vou trabalhar com você dentro desse reino, tá? Vamos para as características gerais? O que é que eu encontro em geral nos protoctistas? Vamos lá. São seres distintos entre si, mas apresentam algumas características incomuns. A gente vai ver que características são essas. Constituídos por células verdadeiras. Chegamos num ponto muito importante. Na escala evolutiva, depois do reino Monera, que a gente estudou na nossa aula 15, dentro de microbiologia, aqui nós temos os primeiros seres eucariontes na escala evolutiva. Destaca aí bem no teu material, tá? São os primeiros a apresentarem um citoplasma diferenciado, o material genético individualizado, são os protoctistas, os primeiros. Porque a gente sabe que daqui para frente, todos os seres que a gente for estudar, estes seres, eles serão também eucariontes, tá? Formados por várias células, mas sem formar tecidos, está aqui um ponto muito importante. Por isso que as macroalgas vieram fazer parte
desse reino, do reino protoctista, porque eles apresentam, alguns não, eu diria a maioria apresenta comportamento unicelular, outros têm várias células, porém essa quantidade de células não caracteriza a formação de tecidos. Por isso que eles são classificados como pluricelulares e não multicelulares, porque eles não têm um evento de diferenciação celular. Então isso aqui é comum a todos eles, mas a gente tem um ponto, ó, como se fosse uma dicotomia, que eu vou dividir o estudo dos nossos protoctistas, tá? Entre as algas. Então a gente vem para o grupo aqui das algas que vai envolver macroalgas, microalgas, onde elas têm em comum um processo fotossintético. Elas são autotróficas, realizam a fotossíntese muito importante para a cadeia alimentar aquática, tá ok? Que mais? Aqui a gente tem as algas unicelulares, que é o básico que a gente vai dividir. As microalgas das macroalgas, como vocês estão vendo aqui, que são aquelas algas filamentosas, tá? Fazem parte aí do reino protoctista, são fotossintetizantes, apresentam cloroplastos, realizam um mecanismo fotossintético. O outro grupo que a gente vai estudar são os protozoários. Estes aqui, todos eles são unicelulares. Então nós não temos pluricelularidade. Meu fera, vê só essa palavra. Muito cuidado para a gente não perder o elo evolutivo. Uma perspectiva muito grande do vestibular é traçar um paralelo evolutivo entre os reinos. É entender o que aconteceu de importante na perspectiva evolutiva que faz classificar indivíduos dentro de um reino, indivíduos dentro de outros reinos. Então, um ponto importante divisor do Monera para o protoctista são dois que eu vou destacar aqui para vocês e preste muito bem atenção nisso. A questão da organização celular, o citoplasma e o material genético individualizado dentro de um núcleo que eu tenho nos eucariontes. Os primeiros aqui, que são os protoctistas, os moneras não têm. A microbiologia a gente não encontra dentro de bactérias, de algas, que foi nossa aula anterior, e também a questão da pluricelularidade. Se arranjarem de forma pluricelular, você só encontra com os protoctistas. Agora, nem todos eles vão ter, ó. Os protozoários mesmo, eles são unicelulares. Eles não têm organização do tipo pluricelular. Então são heterotróficos, olha aí, ó, a diferença dentro do mesmo reino. Enquanto que as algas são autotróficas, e tem algumas espécies de algas que conseguem ser heterotróficas também, a gente vê isso aqui já já, mas por via de regra são autotróficas, enquanto que os protozoários, todos eles são heterotróficos. Por realizar a heterotrofia, muitos são capazes de causar doenças. Lembrando uma coisa, quando eu chegar lá em protozoários, nós não vamos trabalhar com as protozooses. Isso faz parte do nosso caderno 2 que está sendo preparado, está chegando aí para você. Agora no finalzinho do mês de junho para o começo de mês de julho, a gente vai estudar programa de saúde e você vai conhecer as protozooses, dentre outras doenças, tá ok? Vamos começar pelas algas. As algas a gente classifica assim: protoctistas autotróficas, capazes de produzir o que, gente? Seu próprio alimento. Vamos lá. Organismos eucariontes aquáticos fotossintetizantes. E aí veja a diversidade de ambiente aquático que esses seres vivem, né? Esses seres vivem água salgada, lago, lagoa, rios, encharcos, cacimba. Então apresenta diversos locais, desde que seja aquático, encharcado ou úmido, certo, gente? Várias formas e cores e tamanhos. Isso é uma característica que as algas têm, né? O pigmento acessorial presente junto com a clorofila, que é o principal pigmento fotossintético, muitas vezes faz com que a gente classifique, você vai ver já já. A classificação dessas algas, sejam macro ou sejam micro, é baseado justamente nessa pigmentação. Seres uni e pluricelulares, então tem representantes unicelulares, tem representantes pluricelulares, mas aí, lembrando de uma coisa, os pluricelulares, esses não têm organização tecidual, estes não sofrem um processo embrionário de diferenciação para originar os tecidos individualizados, perfeito? Vamos lá, o que mais? Possui cloroplastos normais, com outros pigmentos também, o cloroplasto com a clorofila, mas tem plastos que apresentam outros pigmentos, dando essa variedade de cores que eu falei para vocês. Parede celular composta por componentes de natureza orgânica, natureza inorgânica. A gente encontra, por via de regra, a celulose, que é um composto orgânico, mas tem dióxido de silício também nessa composição, tá? Olha esse último tópico aí como é interessante. Sintetizam aproximadamente 90%
do oxigênio que a gente agora está inalando na nossa respiração. Então vê que coisa curiosa, enquanto a gente diz que o Amazonas ou a floresta amazônica representa o pulmão do mundo, as algas olham com cara feia, viu gente? Porque na verdade são elas que representam o pulmão do mundo. Os verdadeiros renovadores do oxigênio atmosférico são as algas, são as microalgas que estão na superfície dos ambientes aquáticos, tá? Olha o percentual, 90% é um percentual significativo. Vamos aqui para a classificação delas, baseado em alguns pontos importantes, claro que eu vou destacar aqueles principais, que é justamente, gente, a utilização dessas algas, aonde elas são utilizadas, o seu ambiente, isso são pontos que vêm mais em textos correlacionados numa prova como o Enem, tá? Então você tem aqui 6 grupos, a gente vai dividir dessa forma, desse painel que vocês têm aí no caderno de vocês. Vamos começar com 3 grupos, onde a maioria é pluricelular, mesmo tendo alguns representantes unicelulares, mas eles têm em comum aqui, ó, tanto as clorófitas, feófitas, as rodófitas, esses primeiros 3 têm em comum serem pluricelulares. Aqui você tem os tipos de clorofila presente nela, os pigmentos acessoriais que vão dar essa cor, que é padrão para classificação. Você vê aqui que a clorofila ela é mais presente e mais abundante nas clorófitas, por isso que são chamadas de algas verdes. Aqui a gente encontra outros pigmentos acessoriais na feófita, principalmente a chamada ficoxantina, que dá uma coloração marrom, uma coloração mais parda a esse grupo chamado de feofícias, tá ok? As rodófitas apresentam ficoeritrina, olha o sufixo aqui eritrino, ó, dando uma cor avermelhada, uma conotação avermelhada às rodofícias. Aí a gente tem aqui 3 grupos que são unicelulares, aqui todos são unicelulares, são microalgas, a gente não enxerga a olho nu, são microscópicas. A gente destaca aqui as diatomáceas, que são chamadas de bacilariófitas, que mais? As euglenófitas, as euglenas, e também, por último, ali, dinófitas, que também são chamadas de pirrófitas, ok? Então vamos dividir 3 grupos pluricelulares e 3 grupos unicelulares de algas. Vamos lá, vamos começar aqui pelas clorófitas. O próprio prefixo já nos diz, ó, cloro significa verde, são aquelas algas verdes que a gente conhece, muito difundida nos oceanos, viu gente? Em água doce também. É curioso porque existem espécies que são unicelulares, ó, filamentosas e unicelulares. O espirogiro mesmo, né? O espirogiro, esparogyro, como alguns pronunciam, são algas clorófitas unicelulares. Mas também existem as macroalgas. Isso aqui é a chamada uva lactuca. Né? Você lembra dessa aqui, que é chamada alface do mar? Então a gente encontra em banco de areia, em rochas, bem próximo já à região litorânea, quem faz mergulho, essas coisas, identifica muito esse tipo de alga verde, certo? Marinhas ou de água doce, ambientes úmidos, a gente está repetindo, mostrando para vocês aqui os grupos, mas elas têm basicamente as mesmas características. Bora seguir, as feófitas, também chamadas de algas pardas. Devido àquela pigmentação, dá uma coloração mais escura. Olha aqui, ó, quando a gente se depara com ela. E é curioso uma coisa nas algas, gente, que a gente costuma chamar tudo que é alga de sargaço, né? A gente está andando no nosso litoral aqui pernambucano, que é exuberante, e a gente se depara, algumas praias mais e outras menos, né? Mas a gente vê assim, principalmente, eu vou falar porque eu gosto muito, São José da Coroa Grande, adoro São José, talvez passo o Réveillon em São José, tem um apreço muito grande por esse litoral litoral sul pernambucano. E aí o que é que acontece? Mas a praia de São José, ela é muito visitada por esse tipo de macroalga aqui, que é do gênero Sargassum. Aí a gente chama tudo que é sargaço, quando na verdade Sargassum é um gênero de macroalga parda. Essas macroalgas que têm como pigmentação a ficoxantina, além, obviamente, da clorofila, que dá essa coloração parda para elas, certo? Vamos seguir aqui mais. Terceiro e último grupo das algas chamado algas vermelhas, né, gente? Que são as rodófitas. São pluricelulares, existem algumas espécies, raras espécies unicelulares. O Pacífico, mas o Oceano Pacífico apresenta uma maior quantidade desse tipo de alga aqui. Presença de ficoeritrina, que vai dar essa coloração aqui avermelhada, ó.
Alguns países do Oriente, gente, apreciam até na culinária. Eles pegam essas algas verdes, essas algas frescas, que são as algas vermelhas, e aí colocam, ou decorando os pratos, ou também para comer, se alimentar junto com aí a culinária típica do peixe cru, e que são mais comuns aí esses tipos de alimentos no Oriente, perfeito? Aqui a gente tem o exemplo da espécie Peisonella squamaria. Essa é uma espécie de água. Deixa eu pegar aqui com o Diegão. Obrigado, meu irmão. Falando em água, ele lembrou de, né, alga, lembramos aqui de água. Muito obrigado, querido. Então a gente tem aqui a chamada Peisonella squamaria, que é essa alga vermelha que vocês estão vendo aqui, que tem essa coloração, esse tom devido à ficoeritrina. Esses são os 3 grupos de macroalgas. Vamos ver agora as microalgas. Essas microalgas, elas não são visíveis a olho nu, porque elas só são vistas microscopicamente, certo? Aí aqui a gente tem algumas informações importantes que vocês têm aí no caderno também, ó. São as chamadas diatomáceas. E aí, gente, às vezes que nós identificamos a presença de diatomácea em um texto de prova, ele faz uma alusão curiosa e evolutiva muito significativa, tá? Eu vou te mostrar aqui algumas imagens dela, porque elas são recobertas, gente, por uma carapaça de dióxido de silício, o SiO2. Esse dióxido de silício forma como se fosse uma carapaça mesmo, envolvendo a alga dentro, e quando essa alga morre, olha só o que é importante em relação a esse grupo aqui das bacilariófitas. Quando ela morre, essa carapaça não é decomposta, porque é feita de matéria orgânica. E o que é que você tem? Um indicativo, eu posso dizer que é um bioindicador, que naquela terra que eu encontrei pelo menos a marcação dessas bacilariófitas com suas carapaças, não as algas vivas, porque já foram decompostas. Ali foi coberto por água salgada. E a gente encontra, pessoal, a gente remete aqui à deriva continental, né, essa teoria que os continentes eram um só, a chamada Pangeia, a gente encontra muito no litoral nordestino aqui, principalmente Rio Grande do Norte, o Ceará. Você encontra na região que hoje é de Caatinga, muita terra, muito solo contendo as carapaças de bacilariófitas, as carapaças de diatomáceas. O que é que isso nos indica, né? A gente remete aqui a Antônio Conselheiro, né? O sertão vai virar mar, o sertão já foi mar. É aquela deriva continental, o afastamento dos continentes, onde indica que isso aqui já foi coberto tudo por água salgada. Esse é um indicativo, obviamente existem os fósseis também, né? Essa questão do sertão nordestino, tem muitos sítios arqueológicos, mas aqui você tem outro indicador também, que são as carapaças de dióxido de silício das diatomáceas. Pois bem, aí o que é que o vestibular traz? Traz como parâmetro de terra de diatomito. É muito utilizado na construção civil, viu, gente? Tijolos, areias sendo retiradas desse solo contendo diatomitos. Aí ele faz o quê, ó? Eles usam como polidores abrasivos, né, para limpar armas, está presente também creme dental. Então é um ponto que vem, vez por outra, a gente encontra no vestibular também, ele citando a questão da carapaça, tá? Acúmulo de carapaça no fundo do mar, formando essa terra de diatomito, são as bacilariófitas, também chamadas de quê, gente? De diatomáceas. Vamos seguir, olha aqui alguns exemplos dela. Isso aqui que você está vendo não é a alga, isso aqui é a formação da carapaça, caracterizando as diatomáceas. Vamos falar das euglenófitas. Euglenófita tem uma coisa curiosa, que eu vou pedir para você grifar aí no seu material que tem. As euglenófitas são algas unicelulares que não têm, veja só, parede celular. É um parentesco muito próximo que essas algas apresentam com protozoários. Eu tenho uma imagem para te mostrar aqui, o qual você tem também em seu material, onde você diz, não, professor, isso aqui parece com um protozoário flagelado. Então, há essa semelhança morfológica, pelo amor de Deus. Apesar que a gente encontra algumas euglenófitas também realizando um evento chamado de mixotrofia, que eu te explico já já, tá? Com comportamento heterotrófico, mas um comportamento heterotrófico alternativo. Vamos lá para a gente compreender. Unicelulares, a maioria de água doce, destaca aí, ó, sem parede celular. Em geral, possui 2 flagelos, um que é atrofiado e o outro que é desenvolvido para locomoção. Para que serve flagelo, professor? Locomoção dessa célula. Possui um vacúolo contrato, esse vacúolo contrato é indispensável à sobrevivência
dessa euglena em água doce, pois é um controle osmótico que ele vai fazer para que a célula não estoure, não rompe, e apresenta fotossíntese ou fagocitose. Veja, fotossíntese ou fagocitose. Geralmente, quando uma euglena, está aqui a imagem dela, gente, quando ela vem fazer um mecanismo de fagocitose, englobar partículas que são partículas sólidas ou semissólidas, é porque ela não está conseguindo realizar o processo fotossintético. Então, muitas vezes, no rio, no lago, poluído, recoberto pelo material refratário, que não permita que a radiação solar atinja o espelho d'água, consequentemente favorecendo o processo fotossintético, esses seres aqui podem realizar um mecanismo chamado de mixotrofia. Mixo é como se fosse duplo, né? A mesma coisa que anfitrofia, ou seja, formas variadas, duas formas, dupla capacidade de alimentação e realizam a heterotrofia. O que você está vendo aqui são cloroplastos. Ah, professor, por que isso aqui não é um protozoário? Parece muito com o protozoário, inclusive o protozoário causador da doença de Chagas. Lembra muito o tripanossoma. Mas veja, olha como o citoplasma é banhado de cloroplastos. Né? Caracterizando que esse ser é fotossintetizante. Aqui você tem um flagelo para locomoção e aí você está se deparando com uma euglena, chamada também de euglenófita. Beleza? Vamos para o último grupo aqui das unicelulares. Essa, quando vem em prova, a gente lembra sempre de um fenômeno chamado maré vermelha. Já já eu falo dela, tá? Já que ela faz um fenômeno chamado de bioluminescência. São chamados dinoflagelados, também são unicelulares, compõem o fitoplâncton. Fera, lembra o que é fitoplâncton? A base da cadeia alimentar aquática. Não é isso? A base da cadeia alimentar dentro do ambiente aquático representa esses seres vivos aí, ó, que são alimentos para outras formas de vida e assim desenvolve esse elo nutricional dentro desse ambiente. Olha agora que coisa curiosa, revestido por placas de celulose, não é dióxido de silício, é celulose com sílica, ó. Apresenta uma cobertura de sílica nas suas placas de celulose, que a gente chama uma armadura dita como lórica. É lindo, gente, quando a gente observa o fenômeno de bioluminescência realizado nessa região dessa armadura chamada de lórica. Apresenta também flagelos, algumas espécies não têm cloroplasto, veja que coisa curiosa, realizando a nutrição por heterotrofia, realizando o mecanismo de capturação de alimentos por fagocitose, e elas fazem um fenômeno biológico chamado de bioluminescência. Emissão de quê? De fótons. Emissão de luz. Lembre-se que não é exclusivo das algas. Animais fazem bioluminescência. Tem quinidários, né, que são animais marinhos, que realizam esse fenômeno chamado de bioluminescência. Não podemos esquecer dos invertebrados terrestres, chamado como vagalume. A emissão de luz ali na região posterior do vagalume também é bioluminescência. Cuidado com esses termozinhos, viu, gente? O grande exemplo aqui, ó, é o Noctilua. Eu vou mostrar algumas imagens dessa alga aqui para você, ó. Olha aqui, ó, ela presa dentro da lórica, que é essa estrutura aqui armada, o flagelo para locomoção. Aqui você vê outro exemplo dela observado no microscópio óptico. E aqui você vê a maré vermelha. Aqui você vê um fenômeno que acontece quando você tem, geralmente acontece com as baías, viu, gente? Então a maré aumenta, migra para a região litorânea e não tem uma vazão de maré como deveria ter. Então acumula-se essas algas e essas algas podem causar um fenômeno que acaba sendo poluente, chamado de maré vermelha, que você vai ver nesse vídeo agora. Preste bem atenção, acontece aqui, ó, no Brasil, a gente vai ver esse fenômeno lá em Santa Catarina, no litoral catarinense, aonde você tem ali o fenômeno da maré vermelha impedindo que os pescadores possam tirar sua subsistência. Por que, professor, impedindo isso? Porque, na verdade, o acúmulo dessas algas, elas liberam uma substância tóxica que contamina aquela região dos banhistas, impedem que haja o turismo, o banho, o passeio. Então os pescadores ficam impedidos de buscar a sua subsistência por conta de um fenômeno poluente, agora que é efêmero, ele passa, viu, gente? Ele passa e aí a gente tem que o ciclo das marés vai retirando aquela quantidade de algas. Presta bem atenção nesse vídeo aí que a gente já volta. Olha, o cultivo de moluscos está suspenso em Santa Catarina por causa da maré vermelha. Esse fenômeno natural já prejudicou o cultivo no estado em 2005 e agora volta a preocupar os maricultores.
Os últimos episódios da maré vermelha em Santa Catarina são de 2007, 2008 e 2014. Desta vez, a situação é parecida com a de 2007, ano em que o fenômeno registrou a maior intensidade. Exames laboratoriais identificaram a presença de toxinas, como a diarreica, produzidas por algas em 4 regiões: Caieira da Barra do Sul, em Florianópolis, Enseada do Brito, em Palhoça, Ganchos de Fora, em Governador Celso Ramos e Laranjeiras, em Balneário Camboriú, o que levou a Secretaria de Agricultura e Pesca a interditar todas as 40 fazendas de moluscos do litoral catarinense. Eles só vão adiar a data da colheita, né, dos moluscos, porque são organismos filtradores que agora se contaminaram com as algas que estão na água, mas mais adiante eles vão se limpar novamente e na medida em que as nossas análises de laboratório indicarem que não há mais a contaminação, essas mesmas ostras e demais moluscos poderão ser comercializados. Com a interdição, fica proibida a retirada e a venda de ostras, mexilhões, vieiras e berbigões, o que para os maricultores é uma decisão precipitada. As 2 análises feitas para a Bahia Norte com ostras deu negativo. Então não há justificativa para inferir que todos os moluscos estejam com problemas de contaminação de maré vermelha em todo o litoral de Santa Catarina. A Associação de Maricultores do Ribeirão da Ilha vai encaminhar ofícios à SIDASC e ao governo do estado com pedidos de revisão da metodologia usada para interditar as fazendas marinhas. Um feriadão desse, cidade cheia, e a gente quer vender, até porque os produtores têm contas a pagar, semana que vem tem funcionário, né, que vence salário, e um feriadão desse, todo mundo parado, não havendo venda, com certeza é prejuízo financeiro. O consumo de moluscos intoxicados provoca diarreia, náuseas, vômitos e dores abdominais. Não há como controlar a incidência das algas que produzem a toxina. A maré vermelha é causada por fatores climáticos, os mesmos que podem reverter esse quadro. O aumento do fluxo de água nas baías causado pelo vento é a única forma de diminuir a concentração de algas no litoral, o que, conforme especialistas, deve levar pelo menos 15 dias caso o tempo colaborar. Já a liberação das fazendas de cultivo dos moluscos só deve acontecer depois de 2 análises seguidas no mesmo ponto apresentarem resultados negativos para a presença de toxinas. Por causa da maré vermelha, as análises quinzenais vão ser feitas a cada 7 dias. Santa Catarina responde por 90% da produção de moluscos no Brasil. A maricultura movimenta no estado mais de 70 milhões de reais por ano. Aqui a gente vê durante a noite, ó. Vocês viram aí quando ele falou da maré vermelha pra gente, explicou esse fenômeno. Olha aqui um exemplo dela, ó. A noctula, como a gente chama, que são essas algas unicelulares, realizando o fenômeno de maré, não de maré vermelha. Maré vermelha a gente viu quase agora no vídeo, de bioluminescência, emissão de fotos. Aqui à noite fica lindo a superfície do mar, certo? Outro exemplo aí também, ó, de um dinoflagelado contendo aqui, realizando a bioluminescência, com a presença aqui dessa lórica, dessa armadura que compõe essas algas. Perfeito? Vamos agora para os protozoários? Vamos conhecer o outro grupo de protoctistas, que são os protoctistas heterotróficos. Esquece a capacidade de produzir o próprio alimento. Eles não têm. Eles vão buscar esse alimento do meio. Por isso que muitos são parasitas causadores de doenças, tá? Unicelulares, já coloquei esse tópico, são parasitas. Alguns têm vida livre, mas a maioria tem carga parasitária patogênica, são as protozooses que a gente fala. Capítulo 20 a gente vai estudar isso aí, 19 ou 20 se a memória não me engana, mas é o caderno 2, classificados de acordo com a estrutura de locomoção. Então eu vou entrar nos grupos agora dos protozoários e lembre-se que a classificação deles se dá de acordo com a estrutura locomotora. Tá aqui, ó, são 4 grupos, os principais, não são todos, viu gente? Entraria aqui também os foraminíferos e tal, mas voltado para o vestibular, a gente trabalha com esses 4 grupos aqui, os sarcodinos, os mastigóforas, cilióforas e esporozoa. Isso que você está vendo aqui é baseado no método de locomoção desses seres unicelulares. O que a gente chama de sarcodino, na verdade, locomove-se por movimentos pseudópodes, que a gente chama. Emissão de pseudópodes. Pseudópodes significa falsos pés. São projeções citoplasmáticas. Isso é o grupo das amebas, viu, gente? É o grupo que apresenta a maior quantidade de espécies, ó. Em torno de 11.500 espécies você tem de sarcodíneos ou amebas. Tem aquelas patogênicas, tem aquelas que não são patogênicas. Do grupo das patogênicas, a gente vai ver isso aí já já. A gente destaca a entamoeba coli, entamoeba histolítica, que causam disenterias, tá?
Os mastigóforas são os flagelados, vão apresentar flagelos, destacamos o Trypanosoma cruzi. Cilióforo, o próprio nome já diz, né? Os cílios são prolongamentos dos centríolos, curtos, mas mais numerosos, né? Que fazem um movimento assim, ó, para o deslocamento dessa célula. O parameço é um grande exemplo, e os esporozoários, que estes não têm estrutura de locomoção. Mas por ter estágio da vida como um esporozoa, né, por apresentar esse tipo de desenvolvimento, eles são classificados como esporozoários, certo? Destacamos aqui o plasmódio. Esse plasmódio é causador de uma doença endêmica típica da região norte, que é impossível a gente não falar de doença, né? Porque está muito remete-se muito a essa situação, que é a malária. Então você tem o plasmódio vivax, plasmódio falcíparo, todos eles são esporozoários. Vamos lá, vamos começar pelo Filosarcodina, destacando sempre aí, ó, as expansões citoplasmáticas, o movimento ameboide que essas células fazem. O grande representante é a ameba, que ainda é o grupo da Entamoeba cola, Entamoeba histolítica, Entamoeba gengivalis, são espécies, né, gente, que a gente cita, não possui parede celular, destacar bem isso aí, tá? Não apresenta parede celular em sua constituição. Bora seguir, vendo alguns exemplos aqui, ó. Então aqui você tem um grande representante, que é a Amoeba proteus, que a gente chama. O que você está vendo aqui é a emissão dos falsos pés para o deslocamento. Aqui você tem um mais raro também, bem curioso, né? Com essas, a pod que a gente chama, essas projeções aqui, né? Que é o Pinaceófora, que é um exemplo de sarcodino também, caracterizado pela emissão dos pseudópodes. Essas formas aqui de protozoários, gente, geralmente abriga-se em nosso intestino delgado, intestino grosso, né? É só a gente lembrar, principalmente intestino grosso, a ameba causadora da amebíase, está aqui dentro desse grupo aí que causa formas parasitárias. Bora seguir, Filomastigófora, que é o segundo grupo. Falou em mastigófora, falou em flagelos. Então eles vão apresentar em torno de 1 a 10 flagelos. Flagelos são projeções mais compridas, que tem um movimento helicoidal. A gente tem imagens aqui para você ver, ó, o movimento helicoidal, o movimento circulatório para o deslocamento e captura de alimentos. Aí aqui a gente vê que algumas espécies são parasitas, outras têm até relação benéfica, simbiótica, ó. Mutualismo. É o que acontece nessa relação curiosa que há entre protozoários que produzem a celulase, que é importante para insetos sociais, como o próprio cupim, que se alimenta de quê? A traça também, que se alimenta da roupa, né? Que se alimenta da madeira, do móvel, destruindo, na verdade. Esses cupinzeiros se formam e acabam devastando, até muitas vezes para acervo histórico, então altares, né, de igrejas, guarda-roupas antigos, e aí você tem essa traça, esse cupim se instala lá. Então dentro do trato digestório desses insetos, você encontra alguns exemplos de flagelados que vão viver nessa relação mutualística. Tem um abrigo, tem uma proteção, e aí ajudam na digestão da celulose. Mas aqui a gente tem um grupo de 3 causadores de doença, ó, que tem em comum o quê? A presença do flagelo. Trypanosoma cruzi tem só um flagelo, lembra que é causador da Chagas, né, conhecida como doença de Chagas. Aqui a gente tem o Trichomona vaginalis, ó, 1, 2, 3, 4, 5 flagelos. Esse protozoário apresenta. Trichomona vaginalis, ele é causador da tricomoníase, que é uma DST, ou uma IST, como hoje é chamado, né, gente? Infecção sexualmente transmissível. Apresenta-se em mulheres, até pelo epíteto, ali como a gente está vendo, o epíteto específico vaginalis, mas também encontra-se em secreção uretral peniana, tá ok? E aqui a gente encontra a giardia. A giardia é curiosa, né, gente? É um protozoário bem bonitinho. Quando a gente olha no microscópio, gente, esses flagelos que ela tem aqui, chega a ter 8, 6, 10 flagelos, quando estão na forma trofozoíta, que é essa forma aqui, ó. Uma característica dos protozoários é ter 2, 3 núcleos, e aí eles apresentam 2 núcleos separados por um flagelo no centro. Aí fica parecendo um rosto, né? Eles são geralmente ovalados, ó, os núcleos aqui lateralmente e um flagelo passando no meio, mas esse protozoário é terrível, principalmente para crianças. São os causadores da giardíase. É uma parasitose que ataca o intestino delgado, comprometendo a nutrição, pode levar à formação de sangramento
nesse trato digestório, presença de traços de sangue nas fezes, você está vendo que é impossível, né, gente? A gente falar... Eu disse, ó, esse vai vir no capítulo à parte, a gente acaba comentando aí, é o que dá, trabalhar nessa área é complicado, a gente sempre fica puxando. Mas vamos embora. Filocilióforo agora, vamos falar dos ciliados, como o próprio nome já diz, a presença de cílios. Vou te mostrar, o grande representante dele é um paramécio. E tem uma coisa curiosa, paramécio é um protozoário de vida livre, viu, gente? Ele não é nenhum parasita, não. A maioria é de vida livre, mas algumas espécies vivem no tubo digestivo. Olha mais uma relação aqui, ó. Olha mais uma relação de simbiose, de mutualismo. É o que acontece aqui, gente, com os ruminantes. Carneiro, boi, cabra. Esses animais, eles conseguem digerir a celulose presente nas plantas porque eles vivem em mutualismo com certos protozoários. Ciliados localizados em seu trato digestório, na modificação do estômago em câmaras que esses animais têm, e aí eles oferecem abrigo, alimentação para os protozoários, não são patogênicos, e os mesmos vão oferecer a ele a capacidade de digerir os vegetais. Já que eles têm em comum, seria o quê, gente? Todos são aí herbívoros, né? Fazem parte daquilo que a gente chama de consumidor primário dentro de uma cadeia alimentar. Alimentam-se exclusivamente de plantas. Olha aqui o exemplo, olha aqui você está vendo, gente, a presença dos cílios lateralmente à membrana plasmática dos paramécios, o macro e o micronúcleo, né? O macronúcleo envolvido com a questão do metabolismo basal da célula, o micronúcleo envolvido com a reprodução. Esse é o famoso paramécio, que é um protozoário ciliado. E o último grupo aqui que a gente vai ver dos protozoários, fechando o reino protoctista, os protoctistas, são os esporozoários. Como eu falei para você, a curiosidade dele é não ter estrutura de locomoção. Não tem estrutura de locomoção, tá? Mas por desenvolver esporos durante o seu desenvolvimento, ficou conhecido como esporozoário. O grande exemplo aqui que a gente tem é o plasmódio, o protozoário do gênero Plasmodium, onde existem basicamente 3 espécies, tá? Plasmodium vivax, que é a espécie mais comum, Plasmodium malariae e Plasmodium falciparum. Esses 3 protozoários, gente, eles causam a malária, que é uma doença endêmica típica dos estados da região norte aqui do Brasil. Então a gente sabe que é transmitido pela picada de um inseto, né? Esse inseto é um hematófago, ele pica um anófeles, né? Ele pica o indivíduo transmitindo esse protozoário. A malária é caracterizada por acessos de febre terçã a cada 3 dias, né? Febre quartã a cada 4 dias. E aqui a gente tem as formas de esporos que eles apresentam. Olha o Plasmodium falciparum aqui, ó. Isso aqui é tudo divisão, viu, gente? Desde o gametócito que eles têm, né? Aí vem a forma esquizogonte, trofozoíta jovem, trofozoíta jovem aqui em cima. Então esses estágios em forma de esporos fazem com que o plasmódio, ou seja, essa espécie de protozoário chamada de plasmódio, que tem, ou gênero plasmódio, que tem 3 espécies, apresenta essas formas diferentes. Está aqui o Plasmodium vivax e ali o Plasmodium falciparum. Com isso aqui a gente fecha os protoctistas e vamos para a nossa segunda e última parte desta aula. Tá? Lembrando que a gente está dividindo essa nossa 16ª aula em 2 encontros. Vamos falar dos fungos aqui? Vamos falar desses seres vivos que até mais ou menos 1950, a metade do século passado, eles eram classificados junto com as plantas. Imagina, gente, você pegar fungos, esses seres com propriedades singulares, e colocarem junto com os vegetais. Aí você diz assim, professor, quando eu analiso esses fungos, eles parecem mais com plantas do que com qualquer outra forma de vida. Mas acompanhe comigo, preste bem atenção. Se você raciocinar direitinho, os fungos, eles são fisiologicamente mais parecidos com animais do que com vegetais. Se você me disser que aqui a organização dele pode assemelhar por conta dos seus micélios, né? Micélio vegetativo, que parece raízes fincadas, agora bem pequenininhas, fincadas no solo. O micélio reprodutivo, que forma corpos de frutificação, parece com o vegetal, a gente pode até considerar. Mas você vai ver comigo que morfologicamente não, fisiologicamente, eles não têm nada a ver com plantas. Eu poderia até colocar dentro do reino animal, mas vegetal de jeito nenhum. Por isso que no final da década de 1940, comecinho da década de 1950, o Whittaker propôs o quê? A criação de um 5º reino.
Esse reino é conhecido como reino fungi, aonde, por incrível que pareça, viu gente, ainda existe contradição na classificação desses seres. Ainda existem publicações científicas contraditórias quanto principalmente à classificação dos fungos. Para você ter ideia, é um ramo dentro da ciência pouco procurado, né? Dificilmente você encontra dentro de um centro universitário alguém que esteja fazendo um mestrado, um doutorado, um pós-doctor dentro de micologia, que seria o estudo dos fungos como um todo, né? Então é muito difícil. Eu me lembro de algumas referências aqui em Pernambuco. O professor Eduardo Maranhão é uma referência na Universidade Federal de Pernambuco, no estudo da micologia. E alguns alunos que são orientandos dele, vai seguindo também, buscando, mas é um ramo que muitas vezes não apetece. Mas é incrível, viu gente? Principalmente para a indústria farmacológica, a indústria de bebidas alcoólicas, você precisa utilizar os fungos e seus metabolismos. Vamos lá, vamos conhecer aqui. Vamos começar fazendo um resgate das características gerais. São eucariontes, mas isso vai ficar repetitivo, né? Porque desde os protoctistas até os animais, as células são eucariontes. Aqui você continua com seres unicelulares ou pluricelulares, lembrando, sem formação de tecidos. Aqui você não tem formação tecidual nos fungos. Beleza? Seguindo, parede celular composta de quitina. Olha aí, eu vou criar o paralelo com as plantas, viu? Nosso próximo assunto ainda nessa aula, não neste momento, mas nesse capítulo, são os vegetais. E aí eu vou criar esse paralelo com vocês. Parede celular das plantas, celulose. Parede celular dos fungos, quitina. São polissacarídeos? São estruturais? Mas são diferentes. Todos heterotróficos, olha aí, ó, não há nenhum fungo autotrófico, não há nenhuma planta heterotrófica. Então a gente não pode colocá-los dentro do mesmo grupo. Os fungos são heterotróficos, as plantas são autotróficas. Não possuem tecido verdadeiro, a gente sabe disso, eles são pluricelulares, as plantas são multicelulares. Olha a diferença. E engraçado é que eles liberam a enzima e digerem o alimento fora do corpo desse fungo, né, desse ser vivo. Então é chamado uma digestão extracorpórea. Por isso que eles são heterotróficos por absorção. A gente não vai imaginar um trato que eles possam ingerir o alimento. Não. Liberam a enzima e ao liberar a enzima, digere o alimento, lá o substrato, e aí eles vão absorver. Algumas espécies são patogênicas, a gente vai conhecer aqui, já que em programa de saúde eu não trabalho com micose. Vamos lembrar o que é micose, gente? Micose é o nome dado ao conjunto das doenças causadas por fungos. Beleza? Micologia é o estudo dos fungos. Micose é o nome dado a qualquer doença onde o agente etiológico seja um fungo. Então, alguns fungos são, sim, causadores de doenças chamadas de micose. Bora lá! Vamos ver a estrutura corporal. Veja, os fungos eles podem ser unicelular, então vão ter só a constituição de uma única célula. Os que são pluricelulares, os pluricelulares, são chamados de filamentosos. Aí eles vão apresentar uma subdivisão de suas hifas. Hifa é como se fosse a célula desse ser, tá ok? A gente chama de hifa, a estrutura filamentosa formada pelas células desse ser, desse fungo. Então, quando elas se agrupam apenas nos pluricelulares, porque o unicelular é formado por uma única célula, eu tenho a formação dos micélios. O que é micélio? O agrupamento das hifas. E aí, quando o micélio ele é responsável pela nutrição desse fungo, a fixação do fungo no substrato, eu chamo de micélio vegetativo. Quando ele é responsável pela reprodução desse fungo, a gente chama de micélio reprodutivo, tá? Basicamente, existem 3 tipos de hifas. Ó. Essa hifa cenocítica ela não é dividida, não tem septos. Hifa septada, dividida, com vários núcleos dentro dela, geralmente são 2 núcleos, né? A gente chama de dicariótica, hifa septada dicariótica. Ela tem uma divisão de septo na parede e dentro de cada septo desse tem 2 núcleos, por isso que a gente chama de dicariótica. E a hifa também septada com um único núcleo dentro, que a gente chama de unicariótica. Então isso é uma divisão mais específica, viu gente? Você quer vai fazer aí um vestibular para um curso da área de saúde, algo mais específico, ele fala mais das hifas como estruturas individuais que formam o corpo desse fungo. Vamos para a classificação? E aí eu vou fazer um resgate com vocês bem interessante para a gente poder entender a evolução dos fungos. Ó,
Os fungos chamados de mastigomicetos foram aqueles primeiros fungos a serem evidenciados, identificados. Mas para você ter ideia, numa classificação moderna hoje, eles não são chamados de fungos verdadeiros. Vê que coisa curiosa, gente. Não são chamados de fungos verdadeiros. Por quê, professor? Olha só, acompanhem comigo. Porque eles apresentam celulose em sua parede. Olha aí, a gente viu que os fungos têm o quê? Quitina na parede celular. Esses fungos aqui, chamados de mastigomicetos, onde alguns na escala evolutiva os comparam dentro de um padrão de evolução com microalgas primitivas, porque tem celulose na parede celular, ele não tem quitina, vai ter celulose. Possui centríolos. Gente, no estudo que eu tenho de divisão do filo protoctista, do reino protoctista, para o reino fungi, perder o flagelo foi uma característica evolutiva. Calma. Professor, eu achei que para evoluir, os seres ganhavam estruturas e não perdiam. Gente, tenham muito cuidado. Ganhar e perder, ou perder, estruturas morfológicas, funcionalidades, é sim um padrão de evolução. Muito cuidado com isso. Quem é mais evoluído no aspecto de desenvolvimento? São os fungos? São as algas? Mas a gente vê que os fungos, eles perderam os seus centríolos. Os fungos verdadeiros, chamados de amastigotas. Esses fungos aqui são chamados de mastigomicetos ou mastigotas. Tá ok? É um grupo muito resumido, eu vou te mostrar a imagem dele aqui. Não tem a amplitude de diversidade em locais distintos que os fungos classificados como mastigomicetos apresentam, tá? E aí, por ter centríolos, tem flagelos, e aí muda um pouco do padrão normal dos demais fungos. Olha aqui, uma imagem dos mastigomicetos, são filamentosos, né? Apresentam filamentos, apresentam flagelos para locomoção no seu meio, por isso que são chamados de fungos primitivos. O que a gente vai se deter nesse momento são os fungos verdadeiros. São aqueles fungos que a gente estuda já identificando o fungo unicelular, o fungo pluricelular, suas propriedades, a sua utilidade dentro aí de diversos setores, como as indústrias alimentícias, indústrias farmacológicas, tá? Sem centríolos, vê que ele não tem, tá vendo aí, ó, parede celular de quitina, sem flagelo, então já são os fungos agora dentro do padrão normal das características gerais. A gente vai dividir em 4 grupos, eu coloquei aqui os principais representantes, como vocês têm aí também, mas vamos conhecer os zigomicetos, ascomicetos, basidiomicetos e os deuteromicetos. Vamos lá, vem comigo. Vamos começar pelos zigomicetos, porque até então na escala evolutiva das hifas, esse aqui é o mais simples que tem, tá? Mas é um dos mais pedidos em prova e eu vou explicar por quê, ó. Eles são considerados fungos mais simples, ou aquilo que a gente chama de mofo e de bolor. Olha aí no linguajar do dia a dia. Na hora que ele trouxer uma questão dizendo que o ambiente apresenta mofo, esse mofo é um zigomiceto. Esse mofo são fungos que se agrupam dando aquela coloração enegrecida às frutas, aquela coloração esverdeada, a roupa que está mofada. Uma coisa curiosa é que os fungos adoram umidade, locais úmidos, viu, gente? Por isso que muitas vezes um local fechado, um quarto, um porão, uma gaveta, um armário muito tempo fechado, há uma tendência muito grande a ficar mofado, aquele aspecto daquele cheiro forte de mofo. Isso aqui é causado por esses zigomicetos. Eles apresentam hifas cenocíticas, ó. A maioria desse tipo de fungo, ele vive no solo, eles desenvolvem alimentos, são aqueles bolores que se formam em cima do alimento, como o pão, as frutas, viu, gente? São os fungos que fazem parte de um fenômeno importante no ciclo da vida, que é a decomposição. Por isso que eles são chamados de saprofágicos. Vamos lembrar esse termo comigo? Saprofagia, sapro é podre, fagia é nutrição. Eles nutrem-se da matéria orgânica morta, levando ao processo de apodrecimento, consequentemente de decomposição, que é importante para o ciclo da vida. Alguns exemplos aqui, ó, o risopus é o mais pedido em prova, que é o chamado bolor preto do pão, aquele bolor que forma em cima do pão, né, gente? Alguns zigomicetos produzem, olha, o molho shoyu mesmo,
A cor enegrecida desse molho shoyu, apreciadíssimo na culinária oriental, é por conta desses esporos aqui, viu gente? Outros são utilizados na produção aqui de anticoncepcionais, ó, indústria farmacológica. O que eu falei para você, ó, indústria alimentícia, indústria farmacológica. Vamos ver algumas imagens comigo aqui, ó. Tá aqui a estrutura deles, ó. Isso aqui você está tendo a parte do esporo reunindo aqui dentro o desenvolvimento da maturação desse filamento contendo as estruturas que serão liberadas. Quando essa cápsula não aguenta a carga de esporo dentro, ela se abre, liberando para contaminação muito rápida. Ó. Aqui você tem a parte ilustrativa, aqui você tem a parte real. Claro que eu não estou vendo isso aqui a olho nu, de forma nenhuma. Eu não estou vendo isso aqui. Isso aqui está presente nos alimentos, numa roupa, na parede, quando o mofo encosta-se na parede. Por isso que é interessante deixar os móveis distantes. Uma parede mofada, juntou o móvel, passa para o móvel. Bora seguir alguns exemplos aqui. Olha o bolô aqui enegrecido do pão. A gente deixa o pão muitas vezes descoberto, né? Sem estar coberto ali, ou sem estar na geladeira. Também é você conservar o pão na geladeira, né? Não deixa ele fora não, porque a temperatura ambiente com a umidade dentro daquelas bolsas plásticas vai favorecer a ação desse tipo de ser. Olha aqui na fruta, gente, ó. Maçã, tomate, pera, morango, tudo atacado pelo risopo, certo? Aqui a roupa, geralmente couro, né? Couro, nossa senhora, tem que ter muito cuidado. Ah, mas eu saí, não estava chovendo e tal, eu posso guardar. Não, gente, o suor, a transpiração na blusa, nunca coloque a blusa de novo no guarda-roupa. Não coloque de novo lá para guardar, não. Ah, mas eu não sujei. Então põe no taquará, põe aí num varal daquele de roupa para receber sol, para poder secar. Se você guardar, mesmo que não esteja aparentemente molhada, mas ela retém até o suor do teu corpo, eles vão desenvolver e vai acabar com o teu guarda-roupa, certo? Tem que ter muito cuidado com isso. Vamos lá, vamos para o segundo grupo, os ascomicetos. São os mais numerosos. Gente, a maior quantidade de espécie descrita de fungo pertence ao filo Ascomicetos. E aí a diversidade é muito grande, a gente vai ver a utilização dele principalmente como fermento biológico. É o que vem mais em prova. Aquele fermento que a gente coloca na massa do pão, na massa do bolo, na massa da pizza, aumentando o processo. É a fermentação que está acontecendo ali, fermentação alcoólica, onde o CO2 quer se expandir, mas ele está preso na massa e ele acaba aumentando o volume dessa massa. Cerca de 30 mil espécies, ó, tem espécies unicelulares, espécies pluricelulares, mas não tem formação de tecido, guarda bem isso, tá? O que mais? Os pluricelulares têm hifas septadas, com apenas um único núcleo, viu gente? São mononucleadas. Dentre os ascomicetos, destaca-se as leveduras, grife aí no material de vocês, é essa levedura que a gente fala que é utilizado como fermento biológico. Saccharomyces cerevisiae, ela é utilizada no preparo aí daquele pozinho, né, que é o próprio fermento vendido na farmácia, vendido no mercado, não é medicamento não, certo? Vendido na padaria, esse fermento biológico contém uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae. É ela que é utilizada também na fabricação de bebidas alcoólicas fermentadas, beleza? O vinho, a cerveja, para promover a fermentação alcoólica, certo, gente? Bora seguir que a gente tem mais exemplos. Olha aqui outra utilização fantástica para a medicina. Eu digo sempre assim a meus estudantes, ó, a não ser que descubra-se, agora com mais emergência, um medicamento para Covid-19 ou algo desse tipo, medicamento. Porque, na verdade, para a AIDS, você tem uma série de suplementação medicamentosa e alguns medicamentos antirretrovirais que você vão dar uma qualidade de vida maior ao paciente, mas não tem cura. Mas quando eu volto à década de 1920 e a gente lembra de Fleming e seus colaboradores, a gente está se lembrando da fabricação de um fármaco, de um medicamento que cura a tuberculose. E não esqueça que a tuberculose hoje, a AIDS hoje, é a tuberculose de séculos atrás, uma doença incurável, tratável, porém incurável. E hoje a tuberculose é tratável e principalmente curável, devido a quê? Como é o nome do antibiótico? Quem é que lembra? Penicilina. E essa penicilina, gente, ela foi retirada e descoberta de um fungo do grupo dos ascomicetos. Olha o nome dele, do gênero Penicillium. Tá aí o termo.
Por isso que a penicilina, claro que a gente sabe que muitos antibióticos hoje derivaram de outras substâncias. A penicilina nua e crua, ela ainda se fabrica, mas a abrangência hoje na evolução das próprias bactérias pedem outros medicamentos, viu, gente? Então aqui, ó, como é que foi descoberto isso aí, professor? Fungos que eram cultivados em meio de cultura laboratorial não eram atacados por certas bactérias. E aí extraíram substâncias produzidas por esse fungo e viram que eles inibiam o desenvolvimento do crescimento bacteriano. E aí foi feita a penicilina e outros derivados da penicilina. Perfeito? Olha aí, na indústria de alimentos, na fabricação de queijos e iogurtes. Não esquece que a fermentação láctea aqui vai entrar nesse processo. Queijos, gente, que muitas vezes são caríssimos, são queijos comuns, né? Aqueles queijos franceses, como Camembert, Roquefort, Gorgonzola. Esses queijos apresentam na sua fabricação a presença de filamentos de fungos. Aquelas veias que a gente chama, que está presente em alguns queijos desse tipo, são filamentos fúngicos, viu, gente? De ascomicetos. O que mais? Pão e massa, já falei isso aí, ó. Fermento biológico aumentando o volume desse tipo de produto. Produção de bebidas alcoólicas, as leveduras. Então a gente está vendo aqui como os ascomicetos, por via de regra, eles são o quê? Utilizados, né? Utilizados nas indústrias alimentícias. E este sim é do grupo dos ascomicetos. Agora também tem ascomicetos parasitas, né? Antes de mostrar aqui os parasitas, eu vou citar ascomicetos também alucinógenos, viu, gente? Pergilos é um tipo de ascomiceto que dele foi extraído um ácido que era muito utilizado como alucinógeno na década de 70. Foi perdendo força na década de 80, que é o chamado ácido lisérgico com a siglazinha de LSD. LSD era uma droga bastante difundida, alucinógena. O indivíduo inalava ela, apresentava alucinações e era retirado também do ascomiceto. Mas em carga parasitária, ó, tem que ter muito cuidado com essas micoses aqui, ó, o pano branco, que ataca geralmente as costas ou a região anterior do tronco. Esses fungos que ficam nas unhas, ó, destruindo aqui essa camada córnea da unha. Deixa eu colocar aqui uma coisa para vocês que é muito importante. Vejam, tenham cuidado com a questão de enxugar direito entre os dedos, gente, principalmente os homens. As mulheres usam mais sandálias e deixam mais livres aí os pés, mas os homens que usam sapato fechado, terminou o banho, enxuga direitinho entre os dedos, porque já imaginou, você tá com os pés molhados ou úmidos, e aí você bota a meia por cima e ainda bota no sapato, abafa tudo ali, é tudo que eles querem, para desenvolver aqui, ó, no espaço entre as unhas e os dedos, e começa aqui a carga parasitária. Tem gente que perde a unha por conta de uma micose desse tipo aqui, tá? Então tenham muito cuidado, porque tem ascomicetos também que são parasitas. Bora pro penúltimo grupo, a gente tá terminando, os basidiomicetos. A gente lembra de basidiomiceto, vem logo na cabeça cogumelo, né? O cogumelo é um grande exemplo de basidiomiceto, aí já entra os pluricelulares. Cogumelo você vê a olho nu, não precisa de microscópio, né? Tem cogumelo que chega até 30, 40, 50 centímetros do tamanho dele. Realmente é um basidiomiceto que não precisa você ver. Orelha de pau também é outro exemplo de basidiomiceto. Esse orelha de pau é terrível. E eu vou puxando os assuntos, vou me lembrando, né? Tem um ascomiceto também, gente, que ataca a chamada ferrugem do cafeeiro. A história nos traz a República do Café com Leite, né? Devastou plantações de café ali no interior do estado de São Paulo. A ferrugem do cafeeiro é um ascomiceto, parasita também de plantas. A gente vai falando. Por isso que a questão da aula presencial ela é incrível, né? Que o feedback é instantâneo com os estudantes. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, voltando para os basidiomicetos. Eles atacam muito coqueiro, palmeira, viu, gente? Esse orelha de pau. É que ele fica lateralmente, o tronco tipo stipe, que é roliço, aí fica parecendo orelhas. É bem curioso eles, tá? Chamado orelha do pau. Orelhas de pau. São pluricelulares. O micélio dele é formado por hifas dicarióticas, né? Então dos grupos é o mais evoluído enquanto a organização corporal. Produzem corpos de frutificação. Vou te mostrar o que é isso. Onde ele vai desenvolver uma estrutura, né? Feito um chapéu que eles apresentam, onde ali vai desenvolver os micélios reprodutivos, para que haja reprodução desse fungo, nessa parte de cima que ele tem, que a gente chama de chapéu ou de pílio. Eu te mostro aqui já já. Vamos seguir aqui, ó, alguns exemplos. Olha o cogumelo comum, né? Até bonitinho, mas isso é venenoso pra caramba. É belo, chama a atenção. Tem alguns que são brancos com essas pintinhas vermelhas.
né? Geralmente em florestas temperadas se encontra muito esse tipo de fungo, porque o fungo não suporta temperaturas muito elevadas, viu, gente? Não é mais de zona tropical, é mais de região temperada. Então as florestas europeias, você tem bosques, florestas cheias desses fungos assim, certo? Aqui outra formação fúngica, ó, preso aqui a uma madeira, eles ficam sempre sob substrato, né? Olha aqui um fungo, um basídio miceto comestível, o champignon, né? Apreciado na culinária. Eles colocam junto com molho, você aprecia também com verduras e tal, junto com saladas, outra coisa desse tipo. Então são fungos basidiomicetos que fazem parte da culinária. Último grupo, os deuteromicetos. Gente, deutero significa após, significa depois. Para você ter ideia, aquela confusão que eu te falei a respeito do grupo dos fungos, preste bem atenção, é porque muitos fungos eram classificados como deuteromicetos e foram agrupados como ascomicetos de 10, 20 anos para cá. Por que isso, professor? Porque os fungos que aqui estão, e eu vou falar um pouquinho sobre eles, ninguém sabe se vão continuar por aqui, né, com a questão dos estudos e do avanço, eles não evidenciam nele reprodução sexuada. Não se evidencia. Então, muitos fungos estudados que não se identifica reprodução sexuada nos fungos, eles vêm para esse grupo aqui, ó. Bota lá no grupo após os fungos, deutero significa depois, após, micetos, vem de uma terminologia que refere-se aos fungos, tá ok? Então, ó, são chamados de fungos imperfeitos, pois não conhece a forma de reprodução sexuada deles. Só conhece a forma de reprodução assexuada. Mas ele tem uma valia muito grande para a medicina, viu, gente? Algumas micoses com muita representatividade na literatura médica são micoses causadas por deuteromicetos. Ó, a chamada Tinea pedis, que é aquela micose que ataca entre os dedos, formando feridas, ulcerações, e também quem tem costume de não fazer a higienização, deixar os dedos molhados, cuidado com isso. A Candida albicans, lembra da Cândida, causadora da candidíase? Ela é um fungo deuteromicito. Para você ter ideia, ainda tem contradição, tem alguns micologistas que colocam ela, ensino superior, como ascomicetos, tá? Mas na literatura de ensino médio, ela ainda está como deuteromicetos. Aí vê comigo, causa a monilíase, vou te mostrar aqui, ó, fotos de pessoas com monilíase ou candidíase, como a gente chama, que resulta em corrimentos vaginais nas mulheres, ou sapinho na boca, né? Aquele famoso sapinho, feridas que ficam perilabial. Vou te mostrar algumas imagens aqui, olha a formação de sapinho aqui na gengiva desse indivíduo, ó. Isso aqui esbranquiçado é o desenvolvimento desses filamentos da cândida, viu, gente? Terrível isso aqui, muito cuidado com a questão da higienização. Olha aqui no órgão sexual masculino, ó. A camada que recobre aqui o prepúcio da glande, né, que é a cabeça peniana, é importante fazer a higienização, certo? Dobrar essa camada, fazer a limpeza nessa região periglandial, né, que fica aqui na base aqui da cabeça peniana, para não deixar sujo, que favorece o desenvolvimento da cândida e de outros micro-organismos, bactérias causadores de IST, vírus, como a gente viu, o HPV. O que mais? Olha aqui, ó, como é que fica, ó, o tecido escamoso dos dedos dos pés, ó, né, rachado por conta do ataque do fungo. Isso é o Tinea pedis, que a gente chama, um fungo que ataca. É o chamado popularmente frieira, pé de atleta, é ele que causa, dentre outros também, a questão do mau cheiro, do chulé, popularmente dito, a frieira que tem aqui entre os dedos. Muito cuidado com isso, tá, gente? E aqui a gente está vendo a genitália apresentando aí a candidíase, né, o corrimento vaginal, toda essa área aqui contaminada, onde deve ser feita a higienização, principalmente em criança, né, gente? Ter cuidado nessa transição da criança, a menina, preferencialmente por conta de sua genitália, quando ela está aprendendo a fazer o asseio após defecar sozinha. Muito cuidado, ensinar para ela puxar sempre para trás as fezes, nunca puxar o papel higiênico, né, a limpeza com papel higiênico, puxar para frente, porque ela vai contaminar a sua genitália. São cuidados que a gente deve ter, não só para a questão de fungos, como outras doenças também, que isso aí é asseio pessoal. Isso é higiene pessoal que acaba, obviamente, interferindo na higiene coletiva. Rapaziada, para a gente fechar agora definitivamente, e garanto, mas tá bacana a aula, tá? Não esquece de dar o like aí no final, se você gostou de nossa aula. Associações mutualísticas, troca de favores que os fungos têm com outros seres,
beneficiando e também sendo beneficiado. Vamos começar pelos links, ó, muito citado em prova, viu, gente? Até mesmo porque o link é um indicativo de cidades ou regiões onde o ar é puro. A formação desse link aqui no caule de uma árvore, né, no tronco de uma árvore, indica que esse ar é um ar pouco poluído. E o que é o link, professor? Na prática, o que são os links? É uma associação entre fungos ascomicetos com clorófitas, geralmente, pode ser cianobactérias também, mas quando ela tiver essa coloração aqui, ó, ligeiramente esverdeada, é porque os ascomicetos estão junto com as clorófitas, viu, gente? Uma associação bastante curiosa, uma troca de favor. Aí você pergunta, qual é o favor que o fungo tem? Ora, as clorófitas, a gente viu quase agora, são seres autotróficos, produzem o próprio alimento. Então o fungo já bebe na fonte. E qual é o favor que o fungo faz para essa clorófita unicelular? Abrigo, proteção, mantém o local com água, não esquece que o fungo retém a umidade do ar, então o local está sempre com água, e a água é matéria-prima para a fotossíntese. Então você tem uma troca aí mútua de favores. Perfeito? Outro exemplo aqui também, ó, a associação mutualística chamada de micorriza. Isso aqui já acontece entre cogumelos e raízes de plantas angiospermas. O tomateiro faz isso, as raízes ficam aqui em contato. Olha aqui, ó, a associação micorrizária que a gente chama, ou simplesmente a micorriza. Por que isso acontece? Essa troca de favor. O fungo oferece a questão da água, a disponibilidade de sais nesse local. Vamos imaginar que aqui o solo seja pobre em sais minerais. A presença do fungo favorece o enriquecimento de sais minerais e água nessa região. E a planta, obviamente, na hora que fizer a fotossíntese, vai passar para o fungo o alimento que esse ser precisa, por isso essa troca de favor. Beleza, gente? Com isso a gente fecha a primeira parte de nossa aula. Eu sei que é muito assunto, mas a gente está bem didático para você aprender e você não perder tempo. Porque tempo é que a gente não perde aqui no curso do professor Marcelo Bezerra. Por isso dá um like aí pra gente, se liga e estude sempre com quem tem tempo para você. Um beijo.